Fala meu amigo, fala minha amiga, em especial a você, aluno do terceiro ano do ensino médio regular do estado de Minas Gerais. Eu, professor Matheus, professor de História, mais uma vez estou aqui com vocês nessa nossa longa jornada que ela vem caminhando. Galera, chegamos ao volume 6 do Plano de Ensino Tutorado, por nós carinhosamente conhecido por PET. Então, a gente vai começar hoje, galera, a primeira semana do volume 6. Sobreviventes, meus queridos guerreiros do The Walking Dead da vida real, estamos aí para trabalhar com a relação entre mercantilismo e o tráfico negreiro. É um assunto que, de certa forma, mostra muito o que acontece na história do Brasil, porque quando a gente fala sobre essas relações raciais, isso nos leva a entender um pouco essa parte. Beleza? Então, meu querido do terceiro ano, antes de a gente começar a falar sobre a temática, olha aí para cima. Tá vendo aí, ó, a escola online? Então, galera, vejam vocês, para quem não conhece ainda, eu acho que a maioria de vocês conhece, mas de repente quem está chegando agora, vem comigo. O projeto Escola Online, onde eu faço parte, e vários outros colegas de profissão também fazem, a gente disponibilizou para vocês em várias mídias sociais, como é o caso do Facebook, do Twitter, no Instagram, que eu sempre tenho falado para quem está nos acompanhando que está ficando bom, porque está organizando o seu cronograma de estudo. Para quem está acompanhando os PETs, você tem lá um dia e o horário, quando serão postadas as aulas da disciplina que você de repente está com mais dificuldade. Além, é claro, de você encontrar várias outras informações, como quiz, como dicas de vestibulares e, galera, claro, aqui no canal. Aqui no YouTube a gente fica cada vez mais feliz em ter vocês com a gente. Para você que ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve, dá um like, ativa as notificações, faça conosco um canal melhor, porque isso nos ajuda demais, beleza? Só que aí, para eu começar a falar, o que é de praxe, galera? Vamos então, para eu começar a falar sobre o tema da aula de hoje, rodar aquela nossa vinhetinha tradicional? Então vem comigo, roda a vinheta! Bacana, né? Então agora a gente pode começar realmente a trabalhar. Só que, galera, para a gente começar a trabalhar na semana 1, vejam vocês, eu tenho que lembrar que agora, novamente, moçada, o pai tá on. Ou melhor, o pai tá online. Então a gente está junto agora nessa caminhada para poder fazer a coisa melhor. Vamos lá, galera. Mercantilismo e sua relação com o tráfico de escravizados. Galera, aonde eu leio mercantilismo, todo mundo vai lembrar que é a mesma coisa que capitalismo comercial. Sistema econômico que vai surgir na crise do sistema feudal. Lembra? Aonde através do comércio, galera, através do mercado, os estados nacionais, por nós carinhosamente conhecido por países, começam a acumular capital. Beleza, galera? Vamos falar um pouquinho. A expansão marítima impulsionou a transnacionalização da cultura e da economia no mundo moderno, alterando o mundo do trabalho e deslocando populações do mundo. Você fala, professor, a expansão marítima impulsionou o quê? Transnacionalização? O que é isso, galera? Para ficar fácil, transnacionalização é um processo pelo qual algo ultrapassa as fronteiras nacionais, englobando mais do que um país. Então, quando você leva um produto, uma ideia, para fora do seu país, as pessoas passam a conhecer. Então, durante as grandes navegações, o que está acontecendo, moçada? Eu estou levando para fora a cultura europeia, a economia, e felizmente de forma muito infeliz, estou deslocando populações do mundo, principalmente populações escravas, os escravizados. Para compreender esse evento, é necessário analisar o capital mercantil, ou seja, o dinheiro que vem do mercado, e a relação com o tráfico negreiro. Lembra onde você ia na África, comprava o escravo barato, oferecia objetos de pouco valor e acabava vendendo o escravo muito caro. É um mercado que, de certa forma, deu muito lucro, mas deixou sequelas, de certa forma, a meu ver, irreversíveis. O mercantilismo visa o acúmulo de capital, onde o Estado controla a economia e as atividades comerciais. Lembra, mercantilismo e absolutismo andam muito juntos. O próprio Luís XIV dizia o seguinte, o Estado sou eu. Tá?
Então, olha só, o tráfico negreiro garante o acúmulo de capital primitivo, pois a burguesia mercantil, a burguesia comercial, lucra na compra e venda, porque você ia lá comprar o escravo barato e vendia caro, e você também lucra na exploração do trabalho, porque você coloca para trabalhar, lembrando que o escravo não ganha nada por isso. O escravo era mercadoria, retirava a riqueza mineral e também produzia riqueza na agricultura. A metrópole garantia a política econômica do metalismo, lembra? O acúmulo de metal precioso e a balança comercial favorável, que é o princípio de você estar vendendo mais do que você está comprando. É o princípio superavitário. Esses acontecimentos ultrapassaram fronteiras. Vimos que o tráfico de escravos alterou o sistema econômico do mundo e aproximou culturas diferentes, só que ao mesmo tempo você destrói cultura. Pega o caso do africano que foi escravizado e trazido para cá, ele perde completamente a sua identidade. Intensificou a miscigenação cultural de povos e ao mesmo tempo você implementa a ideia do branco sendo superior ao negro, sendo o Brasil um grande exemplo dessa síntese cultural. Beleza, nós que falamos tanto em uma democracia racial, a gente vem vendo de forma mais recorrente casos de racismo, que realmente são o que, galera? São uma coisa que deveríamos apagar da nossa memória. Devido à dominação dos europeus sobre os povos indígenas e o tráfico de escravos trazido da África para a América. Então, realmente, galera, quando a gente fala da questão do mercantilismo, você viu o escravo como mercadoria. Beleza? Você viu o escravo sem personalidade jurídica. O escravo, ele é para mim como um passador. Eles viam dessa maneira, um objeto. Então, quer dizer, a gente hoje tenta, de certa forma, passar por cima, mas historicamente a estruturação do racismo é uma coisa muito pesada na nossa história. Beleza? Inclusive, moçada, eu coloquei para vocês aqui, para vocês poderem entender, que normalmente, como é que você fazia o tráfico? Lembra? Os europeus iam até, tá, galera? Os europeus, eles iam até a África, estimulavam briga entre tribos, para que a tribo vencedora pudesse escravizar a tribo derrotada, e automaticamente você então comprava esse escravo barato e trazia para a América. Infelizmente, a maioria desses escravos que para cá vinham, posso dizer todos, eram trazidos nos famosos navios negreiros, popularmente conhecidos por tumbeiros, e isso gera sequela. E essa ideia de você trazer o escravo, pagar pouco e ganhar muito, entra muito no princípio do mercantilismo. Lembra aqui a ideia do que, moçada? A ideia do superávit. O que é o superávit? É você entender, moçada, que você está vendendo muito mais do que está comprando. E aí você está atingindo uma balança comercial favorável. É o princípio do lucro. E o escravo, ele realmente é um produto que gera esse lucro, que ao mesmo tempo gera problemas. Todo mundo sabe que quando o Rapa diz que todo camburão tem um pouco de navio negreiro, temos uma pintura do Rugendas aqui. Vejam vocês a imagem dentro de um navio negreiro, dentro de um tumbeiro, a condição subhumana na qual os escravos eram transportados. Beleza? Então você realmente começa a entender que existe essa sequela. Vamos lá, galera? Então, bom. O que visava o mercantilismo? Galera, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte, depois eu até vou colocar para vocês a descrição. Eu fiz uma aulinha, galera, lá no História Online mesmo. Quem está inscrito no Escola Online pode ter acesso a essa aula. O mercantilismo é um sistema econômico que ele visava como todo sistema capitalista, galera. Então, se mercantilismo é a mesma coisa que capitalismo comercial, eu não estou enganando ninguém. Eu estou deixando claro para vocês que é um sistema onde, através do comércio, eu quero acumular capital. Então, o mercantilismo, o capitalismo comercial, é um sistema onde, através do mercado, você quer acumular capital. Então, primeira coisa, eu viso lucro. E qual é o caminho que eu vou visar lucro? Através da busca de novas terras, que é o colonialismo, para que nessas terras eu possa encontrar fontes de metal precioso, que é a ideia do metalismo. Mas não adianta eu ter a terra e eu encontrar metal precioso se não tiver uma boa gestão. Por isso a necessidade de você ter o que, galera? O princípio do intervencionismo estatal, que é o Estado controlando para quem você vende, de quem você compra. E esse Estado interventor tem como prática a criação de medidas protecionistas, de você tentar dificultar a entrada do produto estrangeiro, fortalecendo a vinda do produto nacional. Porque fazendo isso, você chega à conclusão de que você está vendendo mais do que você está comprando, que é o princípio da balança comercial favorável. Então eu coloquei como sugestão de resposta para vocês o seguinte:
O mercantilismo, também conhecido como capitalismo comercial, era a política econômica dos estados modernos. Então, quer dizer, com a crise do feudalismo surgem os estados modernos, que nós hoje popularmente conhecemos como países, e ele visava o acúmulo de capital através do estímulo do comércio. Então, quer dizer, o comércio era o caminho, porque durante a Idade Média, lembra? A produção era de subsistência. Você produzia, plantava aquilo que você consumia. Agora não, você produz para o mercado. Com a implementação de medidas protecionistas, dificultando ao máximo a entrada de produtos estrangeiros, para você fortalecer a venda do produto nacional e assim atingir uma balança comercial favorável, as suas vendas sendo superior às suas compras. Show de bola? Tá, galera? Então vamos lá. 2. Qual a relação do mercantilismo com o tráfico negreiro? Galera, é uma questão de mercado comercial. O próprio Eduardo Bueno, um cara que está sempre em programas aí, que de repente já participou do Sport TV, chegou a fazer papo de segunda, é um cara que eu particularmente gosto muito, é um jornalista e também muito apaixonado por história. Ele fala que realmente um dos caras que mais lucrou dinheiro no Brasil, se você pegar senhor de engenho, minerador, cafeicultor, foi o traficante de escravo. Porque olha só, coloquei uma sugestão aqui que fala o seguinte, olha, qual que é a relação? É uma relação de comércio, pois como o escravo é mercadoria, o que vai acontecer? A venda gera lucro. Não só na venda de você comprar barato e vender caro, mas como também o que, galera? Você ganhar sobre o trabalho desse escravo, que vai ser utilizado, como a gente coloca, na mineração, na agricultura. E aí, quanto maior for a extração de minério, quanto maior for a produção agrícola, maior será o meu acúmulo de metal precioso e maior será o que, galera? A minha probabilidade de atingir uma balança comercial favorável. Então, é uma relação, como eu falei, comercial. Vejo o escravo como mercadoria. Beleza? Então, eu acho que vocês conseguem realmente acompanhar. E olha, dando uma olhada no PET 6, eu vi que eles agora começam a trabalhar com questões fechadas. Para você, meu querido, para você, minha querida do terceiro ano, que vai prestar vestibulares, como é o caso do Enem, isso ajuda muito. Então, olha só, uma questãozinha aqui fechada para a gente poder trabalhar. A identidade negra não surge da tomada de consciência de uma diferença de pigmentação ou de uma diferença biológica entre populações negras e brancas ou negras e amarelas. O caso seria o asiático. Ela resulta de um longo processo histórico que começa com um descobrimento, que para os europeus é descobrimento, apesar que a África já estava lá há long time, no século XV, do continente africano e de seus habitantes pelos navegadores portugueses. Lembra quando eles tentaram dar a volta na África? Eles foram conhecendo o litoral, foram conhecendo tribos e foram implementando ali a prática do quê? Da implantação de feitorias e o tráfico de escravos. Tá? Descobrimento esse que abriu o caminho às relações mercantilistas com a África, ao tráfico negreiro. Olha aí, uma atividade econômica que triste, mas rentável. Então, você abre para o tráfico negreiro, a escravidão e, enfim, a colonização do continente africano e de seus povos. Inclusive, eu sempre comento isso. Hoje, a gente tem feito uma revisão, mas durante muito tempo, você via a África só como reduto de escravizados. E a cultura africana é uma cultura riquíssima. Beleza? Então, repara o seguinte, galera. É um texto aqui onde ele coloca, né, no Munanga, algumas considerações sobre a diversidade e a identidade negra no Brasil. Beleza? Então, diversidade em educação, reflexões e experiências. Então, olha só, o que ele fala, moçada? Então, ele vai falar que o começo está muito ligado ao século XV, século que dá início às grandes navegações, aonde você, então, começa a explorar, de fato, na visão comercial europeia, a África de forma a ser rentável. Então, com relação ao assunto tratado no texto acima, é correto afirmar que, vamos lá, a colonização da África pelos europeus foi simultânea ao descobrimento desse continente? Galera, a África descoberta antes da Europa existir, a África já estava lá. Se você pegar, por exemplo, o Egito está lá muito antes do surgimento de Grécia e Roma. Beleza? A existência de um lucrativo comércio na África levou os portugueses a desenvolver esse continente. Tira esse tracinho para mim aqui, que o professor, para variar, comete o errinho pela falta de revisão. Mereço o quê, galera?
Sim, essas vaias merecidas. Mas então, galera, olha só, os portugueses envolveram o continente africano? Para com isso, né? Vamos lá, galera. O surgimento do tráfico negreiro foi posterior ao início da escravidão no Brasil. Pelo contrário, o tráfico ele realmente é o seguinte, moçada, ele antecede, tá? A ideia de escravidão no Brasil, eles já faziam essa prática. Beleza? A exploração da África ocorreu no movimento de expansão europeia no início da Idade Moderna, ou seja, eu estou falando aqui sobre grandes navegações, tá? E aí se eu estou falando, por exemplo, moçada, olha só, se eu estou falando de Idade Moderna, eu estou falando de final do feudalismo, início do quê? Da formação do absolutismo e mercantismo. E fala, opa, essa aqui bem que me atende, tá? E a letra E. A colonização da África antecedeu as relações comerciais entre esse continente e a Europa. É isso mesmo? Ela antecede as relações comerciais? Tá? Então, se a gente for parar para pensar, o que melhor nos atende, o que é, galera? A letra D de deu bom, deu certo. A letra D de Deus, que me protege e que me ajuda a chutar se eu tiver que chutar. Mas você não vai precisar porque você tem gabarito suficiente para poder fazer uma prova de qualidade. Beleza? Então, galera, presta atenção em informações em texto que te ajudam muito. Bom, então vamos lá. Uma questão da FUVEST, um dos vestibulares mais concorridos do Brasil. Os indígenas foram também utilizados em determinados momentos e, sobretudo, na fase inicial da colonização do Brasil. Nem se podia colocar problema nenhum de maior ou melhor aptidão ao trabalho escravo. Então, aqui você está colocando o seguinte, que no início, o índio ele foi usado como mão de obra escrava. Mesmo que houvesse uma briga, o índio ele era utilizado. Tá? O que talvez tenha importado é a rarefação, ou seja, a diminuição demográfica dos aborígenes e as dificuldades de seu apresamento, transporte, etc. Mas, na preferência pelo africano, revela-se mais uma vez a engrenagem do sistema mercantilista de colonização. Esta no caso, se processa num sistema de relações tendentes a promover a acumulação primitiva de capitais na metrópole. Então eu estou falando aqui, galera, do momento que você começa a substituir o índio pelo africano. Tá? O índio já estava aqui, mas por que mesmo? Então a gente começa a perceber, olha só, quando ele fala de uma relação mercantilista, aquela questão que a gente falou, olha só, o tráfico negreiro, como era lucrativo, comprar barato e vender caro. Então, olha só, ora, o tráfico negreiro, isto é, o abastecimento das colônias com escravos, abriu um novo e importante setor do comércio colonial, enquanto o apresamento dos indígenas era um negócio interno da colônia, porque o índio já estava aqui. E o tráfico não, você ia lá na África, você, por exemplo, ganhava o traficante, ganhava a igreja que dizia que o negro não tinha alma e protegia o índio, e ganhava a coroa. Então era uma engrenagem onde todos ganham, explorando o pobre do africano. Beleza? Assim, os ganhos comerciais resultantes da preação, da captura dos aborígenes, mantinha-se na colônia, com os colonos empenhados nesse gênero de vida. A acumulação gerada no comércio de africanos, entretanto, fluía para a metrópole. Realizavam-na os mercadores metropolitanos, engajados no abastecimento dessa mercadoria. Então, quer dizer, enquanto o dinheiro do índio ficava aqui, o tráfico não, você gerava todo o que? Um processo onde América, África e Ásia. Esse talvez seja o segredo da melhor adaptação do negro à lavoura, escravista. Paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se pode entender a escravidão africana colonial e não o contrário. Porque eu já vi as pessoas falarem assim, o índio é preguiçoso, o escravo é preparado. Por quê? O escravo na África vivia em tribo, então lá ele era índio. Por que ele era preparado? Ele tinha feito o curso superior à escravidão? Tá? Então vejam, galera, é um texto aqui que fala sobre essa ideia, texto do Fernando Novaes, Portugal e Brasil na crise do antigo sistema colonial. Então, galera, nesse trecho, o autor afirma que na América Portuguesa, e aí, galera, onde eu leio América Portuguesa, obviamente eu leio Brasil. Vejam vocês, vamos lá, galera, o que ele coloca? Os escravos indígenas eram de mais fácil obtenção do que de origem africana, e por isso a metrópole optou pelo uso dos primeiros, já que eram mais produtivos e mais rentáveis. Galera, eu usei mais o índio ou usei o que, galera? O escravo. Então, é o contrário, eu estou usando mais o escravo do que o índio, tá?
Vejam vocês, os escravos africanos aceitavam melhor o trabalho duro dos canaviais do que os indígenas, o que justificava o empenho dos comerciantes metropolitanos em gastar mais por obtenção na África daqueles trabalhadores. Gente, se ele aceitasse mais, você não teria ouvido falar em quilombo, capoeira, coisas do tipo. Então, pelo amor de Deus, tá, galera? O comércio negreiro só pôde prosperar porque alguns mercadores metropolitanos preocupavam-se com as condições de vida do trabalhador africano. Então, coitado, eles ficavam com muita pena, né? Ah, tadinho, quando sofre o africano. Enquanto que outros os consideravam uma mercadoria. Galera, todos viam o africano como mercadoria. Se houvesse a preocupação, não havia compra e venda. Beleza? A rentabilidade propiciada pelo emprego da mão de obra indígena contribuiu decisivamente para que, a partir de certo momento, também escravos africanos fossem empregados na lavoura, o que resultou em um lucrativo comércio de pessoas. Você fala, opa, peraí, mão de obra indígena, você na verdade fazia esse tráfico? Na verdade não, o índio não era rentável, a gente acabou de ver no texto. Então olha só, galera, sobe a letra E de eu tenho certeza que pode estar certo. O principal motivo da adoção da mão de obra de origem africana era o fato de que esta precisava ser transportada de outro continente, o que implicava a abertura de um rentável comércio. Então, olha só, galera, olha aqui, ó, a questão do tráfico negreiro. Então, eu vou estabelecer aqui um rentável comércio para a metrópole, que se articulava perfeitamente às estruturas do sistema de colonização. Porque, como eu disse, ganha a metrópole, ganha o traficante, até mesmo ganhava a igreja. Então, se eu tiver que marcar, dá para ver que eu tenho certeza que eu não erro mais. Beleza, galera? Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Para quem puder, dar lá uma moral para o nosso canal, porque, como eu falei, a gente crescendo, a gente só cresce junto a vocês. Grande beijo, até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau.